Êxodo capítulo 13, versículo 17 ao 22, que nos diz assim o texto. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel juramento solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Então, amados irmãos, vejam só, Deus, quando tirou o seu povo do Egito, o conduziu pelo deserto de Sur, e durante mais de 40 anos, o povo caminhou pelo deserto da peregrinação, passando assim por diversas experiências espirituais. Tudo se acha registrado nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E queremos tomar aqui o deserto como uma metáfora da vida, do palco onde se desenrola os dramas da nossa vida cristã. Por quê, amados? Há momentos em nossa vida em que experimentamos espécie de desertos espirituais. Pode ser momentos de secura, momentos de escassez, momentos de alegria espiritual. Irmãos, quem já, mesmo como cristão, em muitos momentos da sua vida, você ficou entristecido, escasso de alegria, desmotivado e tantas outras coisas. Mas o objetivo dessas mensagens, amados irmãos, que eu quero compartilhar com os irmãos, é nos conscientizar de que a vida cristã é como uma viagem pelo deserto. Nós estamos peregrinando nesse deserto, chamado este mundo pelo qual estamos vivendo. E devemos estar motivando uns aos outros espiritualmente a estarmos vencendo os desertos que porventura tenhamos que enfrentar. E como nós, amados, precisamos estimularmos uns aos outros em momentos de secura espiritual, em momentos de secura de alegria, de vigor, de disposição e de tantas outras coisas, nós estarmos estimulando, conscientizando, fortalecendo uns aos outros nessa peregrinação que temos aqui ao estarmos atravessando este deserto, esta vida que foi proposta por Deus aqui
neste mundo. Amados irmãos, como eu falei, a nossa primeira mensagem é que Deus conduziu o seu povo ao deserto. Por isso o tema: Deus conduzindo o seu povo ao deserto. No texto aqui que nós lemos, amados, o versículo 17 e o 18, veja o que é que diz. Tendo Faraó deixado ir o povo, olha que coisa interessante, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, era mais perto pela terra dos filisteus, pois disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, venda a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Então, amados, nós podemos ver aqui que foi Deus. A princípio parece que foi o quê? Faraó. Mas nós vamos ver que tinha a mão de Deus em conduzir o povo ali para aquele deserto, para passar 40 anos peregrinando, e Deus impedindo que eles fossem pelo caminho dos filisteus, que era mais próximo, para chegarem ao lugar desejado por Deus. Porque certamente, se fosse pelos caminhos dos filisteus, Deus, onisciente como é, o povo poderia se arrepender e voltar para o Egito e continuar na escravidão do Egito. E o que é que nós podemos, amados, aplicar para as nossas vidas sobre esse tema? Deus conduzindo o seu povo ao deserto. Nós vamos, pelo menos, destacar 3 lições nesta noite, para mim e para a sua vida, como povo de Deus que nós somos. Assim como aquele povo de Deus, eles não tinham a revelação de Deus em suas mãos, ou seja, a Bíblia Sagrada. Graças a Deus, nós temos esse livro santo, inspirado, pela graça de Deus, Deus preservou para estar em nossas mãos, para nós tirarmos o quê? Lições dos irmãos do passado e aplicarmos para as realidades atuais da nossa vida. E quando nós estivermos passando por esse deserto e vier secura espiritual, secura de desânimo e tantas outras coisas que nós possamos enfrentar, ou se nós já não estamos enfrentando, possamos nos lembrar dessas lições que o livro de Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Número nos ensinam através da história do povo de Israel. Então, a primeira lição, amados, que eu quero extrair nesta noite é a seguinte: Deus está por trás de toda a história da humanidade. Deus está por trás de todos os eventos da história da humanidade. Quando nós lemos aqui, amados, esse versículo 17, a parte A, que diz: tendo Faraó deixado ir o povo. Podemos interpretar humanamente que a saída do povo de Israel do Egito foi um ato que? Político, fruto da decisão de um homem chamado Faraó. A verdade, porém, é outra. Foi Deus quem tirou o seu povo do Egito. A saída do povo de Deus do Egito, da escravidão, foi um ato soberano de Deus.
É como alguns chamam, foi uma operação de resgate e de libertação do povo de Deus. Deus resgatou o seu povo do Egito e libertou das garras de Faraó. Humanamente falando, parece até que foi um ato político do chefe maior do Egito chamado Faraó. Mas nós vamos ver que foi Deus que tirou o seu povo do Egito de forma soberana, resgatando e libertando o seu povo lá do Egito. Não desmarquem aí Êxodo, esse texto que nós lemos. Abram comigo aí, Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio 7, versículo 8. Deuteronômio 7, versículo 8. Veja o que é que diz. Mas porque o Senhor vos amava, preste atenção, viu? E para guardar o juramento que fizera quem? A vossos pais, o Senhor fez o quê? Vos tirou com mão o quê? Poderosa e vos resgatou, olha o resgate aí, olha, da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. E como foi que Deus fez isso? Deuteronômio 26, versículo 8. Veja aí mais adiante, outro texto. Deuteronômio 26, versículo 8. Que diz assim: E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com braço estendido e com grande o quê? Espanto e com sinais e com milagres. Como eu falei, amados, humanamente falando, nós achamos ou pensamos ou podemos até induzir que foi um ato político de Faraó. Mas não, amados, foi Deus com seu braço forte, com seu braço estendido, trazendo espanto para o Egito, com sinais e com milagres para libertar o seu povo. Eu faço uma pergunta aqui para os irmãos. Quantas pragas Deus mandou sobre o Egito? Quantas? 10. Quantas Faraó resistiu? 9. Mas na última Deus disse: prepare o povo para sair. A decisão agora não é mais de Faraó, vai ser minha. Para saber que existe Deus em Israel. Prepare o povo, prepare a Páscoa, passe sangue de cordeiro nos umbrais e celebrem a Páscoa, porque desta noite não passará, vocês serão libertos das garras de Faraó. Eu vou resgatar e vou libertar vocês das garras de Faraó. Ele parece um político inteligente. Ele está me afrontando, mas tudo isso que eu estou fazendo com ele, vocês saibam de uma coisa, é para endurecer cada vez mais o coração de Faraó. E a última sentença, a 10ª praga que eu vou mandar, se preparem, porque ele não vai resistir. Quem tirou o povo das garras de Faraó? Quem foi? Foi Faraó que liberou o povo? Não.
Foi Deus. Quando olhamos com os olhos espirituais, isso, amados, é para contemplarmos o poder de Deus, o milagre de Deus, os sinais de Deus na minha e na sua vida. Porque foi assim, com poder, com o braço estendido e um milagre, Deus ter nos tirado das garras de Satanás. O que é que Paulo diz lá em Colossenses 1,13? Os irmãos sabem? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No sentido espiritual, amados, é com poder. Não foi eu, não foi você que ficamos libertos, mas foi Deus com o seu poder na minha e na sua vida, derramando graça para que pudéssemos ser transportados do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Irmãos, Deus é o responsável pela salvação do seu povo, o seu povo escolhido. Ele se responsabiliza pela nossa salvação, assim como fez com Israel. Não pense que foi por causa de qualquer artifício humano que nós fomos libertos das garras do inimigo. Não. Assim como o povo do Egito foi libertado por Deus, com o braço estendido de Deus, com grande espanto e com sinais e com milagres. Irmãos, nós podemos ver que houve espanto lá no Egito, houve sinais como nunca tinha havido no mundo naquela época, e milagres que hoje, amados, até pelos ímpios são lembrados. E no versículo 9 aí de 26, versículo 26, olha o que Moisés diz: e nos trouxe a este lugar e nos deu essa terra, terra que mana leite e mel. Aqui, Deus manda repetir, como nós vimos aqui, já estudamos o livro de Deuteronômio, uma nova geração estava surgindo ali, e Deus manda que Moisés, antes de Deus chamá-lo para a glória, repita todas as leis para aquela nova geração que foi nascida lá no Egito, porque a geração que saiu do Egito, apenas Josué e Caleb foi que entraram, o resto ficou tudo, e aquela nova geração precisava ouvir as leis, os ensinamentos, o poder, os sinais, os milagres e as maravilhas que Deus operara com seus pais, libertando das garras da servidão lá do Egito. Então, amados, fica aqui esta primeira lição. Deus foi quem conduziu o seu povo para o deserto. Não foi o povo que escolheu, não foi Moisés que escolheu, foi Deus que escolheu para que eles passassem 40 anos peregrinando no deserto. E assim Ele faz comigo e com você. Eu não sei quanto tempo eu vou viver peregrinando aqui, se 10, se 20, se 30, pelo menos mais de 20 anos já estou peregrinando, desde que Deus me libertou das garras de Satanás. Mas eu não sei quanto tempo eu vou estar peregrinando aqui. Um dia eu vou ter que partir e Deus vai me chamar para a glória. E eu tenho plena certeza disso. Porque Deus, Ele é responsável pela nossa salvação. Porque Deus está por trás de todos os eventos da história da humanidade.
Ele é quem governa tudo, Ele é quem sabe tudo, Ele é quem prepara o caminho para o seu povo. Então, amados, nós como igreja, aprendamos essa grande lição. O caminho que Deus tem proposto para mim e para você como igreja, Deus já conhece o deserto que nós vamos ter que atravessar, ou já estamos atravessando. Não adianta você querer retroceder. Para onde iremos nós, se tu tens as palavras que nos conduz para a vida eterna? Para onde iremos nós? Vamos voltar para o mundo? Não. Vai vir escorpiões, serpentes, tempos de escassez, tristeza, medo e tantas outras coisas. Nós vamos ver mais adiante isso. Mas uma coisa, nós podemos ter certeza: Deus já tem trilhado todo o caminho para o seu povo trilhar nesse deserto que estamos atravessando. Mas há uma segunda lição que eu quero aplicar aqui, mostrando que Deus conduz o seu povo para o deserto. Deus é quem carrega o seu povo com a mão poderosa. Veja o que é que diz, voltando lá em Êxodo capítulo 13, a parte B do versículo 17. A primeira parte, diz que tendo Faraó deixado ir o povo, dá a entender que foi Faraó que libertou, mas por trás, antes de Faraó, porque ele já não suportava o juízo de Deus sobre o Egito, foi que ele disse: vá-se embora, leve você o que você quiser. E diz que o povo de Deus saiu com riquezas, com ouro, com prata, para fazer utensílios e sacrificar o Senhor, cultuando a Deus lá no deserto. Não saiu de mãos vazias. Mas em segundo lugar, veja a segunda parte do versículo 17. Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus. Irmãos, no original aqui, o verbo levar, a ênfase do verbo é carregar. Foi Deus que carregou o povo pelo caminho da terra dos filisteus. É como uma mãe carrega o filho amado nos seus braços. Assim Deus faz com o seu povo. E isto é narrado pelo profeta Isaías. Abram comigo lá, capítulo 46, versículo 3 e o versículo 4. Isaías 46, versículo 3. Irmãos, isso é um texto maravilhoso. Veja o que é que diz. Isaías 46, versículo 3, 4 e o 5. Ouve-me, quem? Ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Aqui, de onde surgiu? Todos os descendentes de Israel. De onde veio? Nosso pai, Abraão, na fé. Deus formou uma nação para testemunhar o verdadeiro Deus. Mas ele diz: olha, vocês que são descendentes, eu quem carrego vocês desde o ventre materno. Antes de vocês se formarem uma nação, eu já tinha planejado tudo para vocês. E no versículo 4 diz: até a vossa velhice, olha só, eu serei o mesmo, e ainda até as cães, cabelos brancos,
eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-eis, pois carregar-vos-eis e vos salvarei. Olha o que é que diz o versículo 5. A quem me comparareis para que eu lhes seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Irmãos, isso aqui, amados, é algo que nos traz, sabe o quê? Conforto, segurança, alegria. Desde a formação de vocês, eu formei uma nação. Eu que carrego vocês, desde o ventre materno. Vocês podem ficar velhos, idosos, de cabelos brancos, mas eu vou cuidar de vocês, porque eu estou dizendo. Irmãos, desde o início da minha e da sua formação, como quando fomos gerados, filhos espirituais de Deus, Deus disse: eu carrego vocês desde o dia que vocês foram gerados. Eu conheci vocês antes da fundação do mundo, mas pelo meu poder eu vos gerei em filhos espirituais. Carreguei vocês lá no nascimento e continuo carregando vocês. Vocês podem ficar velhos, de cabelos brancos, mas eu não vou desistir de vocês. Irmãos, isso é maravilhoso. Que conforto, amados, saber que Deus é quem nos carrega, como uma mãe carrega os seus filhos nos seus braços. E ainda, Moisés, lá em Deuteronômio, abra lá, Deuteronômio 32, veja o que Moisés vai dizer. Deuteronômio 32. É o cântico de Moisés. Deuteronômio 32, versículo 11 e o versículo 12. Moisés compara a ação condutora de Deus ao cuidado de uma águia. Eu vou perguntar aqui, amados, uma águia, ela tem cuidado dos seus filhotes? Ou não? Coisa difícil é você ver, né? É um ninho de águia. O que ela faz? Num lugar onde só ela sabe onde está. Nos altos, para que ninguém os alcance. 32, versículo 11 e o versículo 12. Moisés testemunhando aqui da ação de Deus para com o seu povo de Israel. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas, tomando-os, os leva sobre ela. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Então Moisés aqui, amados, ele nos mostra e compara a ação condutora de Deus ao cuidado de uma águia com os seus filhotes. O cuidado de uma mãe águia, se você estudar, estude para você ver como ela tem cuidado dos seus filhos, como ela trata os seus filhos. E é interessante, amados, só uma das coisas que eu estou lembrando aqui, é que a águia, quando os seus filhotes já estão num estágio de crescimento, que ela vê que os seus filhotes já têm condições, ou já estão no tempo de voar sozinhos, a águia vai, tira todo o conforto do seu ninho e deixa só os espinhos.
para incomodar o quê? Os seus filhotes. E os filhotes ficam na beira do ninho. E o que é que a águia faz? Empurra. Joga o filhote. Mas o filhote sai aqui, sai ali, voando para um lado, para outro. Não sabe, a águia vai, pega o filhote novamente, bota lá no ninho de novo. Vamos, você vai ter que aprender. Você tem que crescer. Para você aprender o seu próprio voo. E o que é isso, amados? Da mesma forma, Deus conduz o seu povo, como conduzia Israel, é para nós crescermos espiritualmente. Não devemos ficar só no ninho. Temos que crescer, termos atitudes guiadas ou orientadas por Deus. Irmãos, não há dúvidas, Deus está no comando das nossas vidas. Estamos nas mãos de Deus. É Jesus que garante isto. Um texto bastante conhecido, né? Jesus vem confirmar aqui o que Moisés está dizendo aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, amados, creiamos nessas duas verdades. Deus está por trás de todos os eventos da história. Ele já tem preparado caminhos para que a gente trilhemos. E esse caminho para nós trilharmos, Ele vai carregando o seu povo, Ele vai conduzindo. Nós devemos crer e descansar no cuidado paternal de Deus para com nós, que somos o seu povo. Nós vemos tantos, amados, cristãos hoje, aflitos no sentido de desesperar da vida, até da vida espiritual. Descansemos, amados irmãos, procuremos o Senhor nos momentos difíceis, nos quebrantemos diante dEle, nos submetamos à sua vontade, porque Ele quer que nós trilhemos no caminho que Ele já tem preparado para que eu e você ande nele. Isso vai trazer, sabe o que para mim e para você? Descanso e paz interior em nossas vidas. Então, já vimos aqui duas lições. Deus conduzindo o seu povo para o deserto. É porque Ele quer que nós creiamos que Ele está por trás de todos os eventos da história. Deus é quem nos carrega com seu cuidado paternal. Ele nunca nos abandonará desde o nosso nascimento até as nossas cães, a nossa velhice. Deus vai cuidar de mim e de você. Isso eu posso dizer com toda certeza, que a palavra de Deus está falando. Deus não desampara o seu povo. Você pode envelhecer fisicamente, mas espiritualmente o cristão, ele se renova espiritualmente. Ele pode ainda, o velho tabernáculo terrestre, esse corpo aqui, olha, vai ficar deformado, é claro. Os cabelos irão cair, as rugas irão aparecer, as dificuldades físicas vão aparecer, mas espiritualmente, amados, quem é um cristão nascido do alto, pelo poder de Deus, vai ser renovado interiormente por Deus, porque Deus assim o faz para a sua glória. Ele faz por intermédio da sua palavra. Por isso que o crente, amados, ele tem que meditar
dia e noite na lei do Senhor. Foi o que ele disse a Josué, sucessor de Moisés. Ele tem que ter uma vida de quebrantamento diante de Deus. Ele tem que ter uma vida de oração dedicada a Deus, para que Deus, com a luz que Ele nos concedeu, possamos ver a sua luz. Porque Deus é luz e nele não há treva alguma. Mas a terceira e última lição que Deus quer, nesta noite, finalizando assim, porque Deus foi quem conduziu o seu povo ao deserto. A terceira lição: Deus carrega o seu povo pelo caminho que Ele mesmo escolhe. Preste atenção, hein? Deus carrega o seu povo pelo caminho que Ele mesmo escolhe ou já escolheu para mim e para você. Antes de Deus libertar, certamente Deus já sabia o caminho que o povo iria trilhar. A mesma coisa acontece comigo e com você, com a igreja do Senhor Jesus Cristo. O texto que nós lemos, amados, quando o povo saiu do Egito, o caminho mais lógico a ser tomado era pela terra dos filisteus. Era o caminho mais perto, mais fácil. Deus, porém, conduziu o povo pelo deserto. Era o caminho mais longe, mais difícil e mais inseguro. Como diz o versículo 18: porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel. Amados irmãos, o caminho do deserto, o que é que Deus quer que nós aprendamos ao estarmos caminhando pelo deserto? O caminho do deserto é o caminho da dependência de Deus. No deserto você não tem a quem clamar a não ser a Deus. Não tem que possa humanamente socorrer, principalmente naquela época, com os recursos pouco que tinha daquela época. Por isso que o sentido que nós queremos aplicar é espiritual. Mas o deserto também é o caminho da provação. É o caminho da resistência. Continuar firme. E o caminho também da perseverança. Nós temos, amados, que nos tornarmos, dia após dia, dependentes de Deus. Nós seremos provados pelo próprio Deus. Nós temos que ser persistentes, nós temos que ser perseverantes no caminho que Deus tem trilhado para nós como povo de Deus. É o caminho da renúncia. É o caminho da cruz, da mortificação do nosso egoísmo. É o caminho da fé verdadeira. Por isso, nós somos levados por Deus ao deserto. Mas, como nós vemos aqui, o deserto é a estrada que Deus já preparou para o seu povo. Irmãos, Deus é um Deus muito sábio. Por isso que Ele prepara deserto para nós caminharmos por ele. Você já pensou, amados,
Nós vamos ver vários estudos, só para a gente refletirmos um pouco. Deus fez o que fez com o seu povo, mostrando maravilhas, sinais desde a sua saída lá do Egito. Quando atravessou o Mar Vermelho, bastou a liderança de Deus, chamado Moisés, se ocultar do povo. O que foi que o povo fez? Quando Moisés sobe ao monte para pegar as tábuas da lei. O que foi? Fizeram para si o quê? Um bezerro de ouro. E disseram o quê? Cultuemos ao Senhor, adoremos ao Senhor, achando que estava adorando o Deus de Israel. Nós sabemos o que foi que aconteceu. Moisés, ao ver aquilo, que fica o quê? Furioso. E Deus, no momento, manda que faça a separação, Moisés. Não pode ficar coisa contaminada. Então, amados, Deus é muito sábio. Ele nos conduz pelo deserto, para saber o que há dentro dos nossos corações, se somos dependentes de Deus, se estamos trilhando o caminho que Deus já preparou para nós, ou se queremos trilhar pelos nossos próprios caminhos. E como tem, amados, hoje, dentro do povo denominado cristão, pessoas querendo trilhar o seu próprio caminho e não o caminho de Deus. O caminho da renúncia, da cruz, da mortificação da sua velha natureza, exercitar a verdadeira fé, o caminho também da dependência, da perseverança. São poucos os que estão lutando e trilhando pelo caminho que Deus já tem preparado. Muitos estão fazendo o seu próprio caminho. Deus escolheu o caminho que o povo deveria andar e não o caminho que o povo queria tomar. Olha, amados, que coisa interessante. Você já pensou? Se Deus deixasse o povo decidir, vocês querem ir por qual caminho? Querem pelo dos filisteus? É mais perto, né? É mais cômodo, é mais fácil, gastará poucos dias. Mas Deus não é assim. Deus disse: eu vou escolher o caminho para vocês. O caminho que vocês devem andar. E não o caminho que vocês querem andar. Que Senhor é esse? E há um texto interessante que Deus leva o povo a ficar cativo novamente, o profeta Isaías, porque o povo não estava trilhando, não estava fazendo o que Deus já tinha determinado, e o povo vai para o cativeiro. Em Isaías 55, ele manda lá nos versículos iniciais que o povo se arrependa, que o povo se converta dos seus maus caminhos. Por quê? Mas mesmo assim eles seriam disciplinados por Deus. E no capítulo 55, versículo 8 e versículo 9, olha o que é que o profeta Isaías diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Olha só, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Olha só, trazendo aqui lá para o Egito, Deus disse: os meus caminhos são aquele que eu escolhi, desde a saída de vocês lá do Egito.
E vocês agora estão trilhando por outro caminho. Se arrependam desses caminhos, desses pensamentos que vocês estão tendo, porque eu nunca disse para vocês caminhar por esses caminhos, ou pensarem dessa forma. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Resumindo, amados, Deus liberta o seu povo conduzindo pelo caminho que Ele mesmo escolhe. Irmãos, precisamos aprender a orar como muitos homens do passado oraram. E um exemplo disso está lá em Salmo 25, versículo 4, quando Davi ora e diz: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Irmãos, sejamos sinceros, nós oramos dessa forma. Ensina-me, Senhor, ou faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Irmãos, por isso, muitas vezes, nós, como povo de Deus, nós estamos, muitas vezes, trilhando por veredas que não são ensinadas pelo Senhor. Muitas vezes, nós queremos trilhar por caminhos que não são da vontade do Senhor. Não foi este caminho que Deus preparou para que andássemos neles. E sabe o que é que acontece? Quando nós persistimos em andar não nos caminhos do Senhor e passamos a andar nos nossos caminhos conforme os nossos pensamentos, sabe o que é que acontece? Nós vamos andar, vamos dizer, 10 milhas, e quando andarmos 10 milhas, conforme os nossos pensamentos, Deus vai vir com a palavra e diz: vocês estão todos errados, voltem para o caminho de onde vocês erraram e comece tudo de novo. Porque, amados irmãos, os caminhos e os pensamentos humanos, até que a princípio podem dar certo, mas do meio por fim vai desmoronar. Mas uma coisa eu tenho certeza: os caminhos do Senhor não são assim. Embora pareça difícil aos nossos olhos, embora pareça muito custoso para mim e para a sua vida, mas temos que trilhar, porque este caminho é certo, é apertado, é estreito o caminho que conduz à salvação. Então, amados, aprendamos esta lição para as nossas vidas como igreja. Que Deus, assim como no povo de Israel, na libertação lá do Egito, das garras do faraó, Deus foi quem conduziu o seu povo por aquele caminho por 40 anos. Como a própria Bíblia diz, tinha outro que era mais perto para chegar onde Deus queria? Tinha. Mas assim não foi a vontade de Deus. Aí eu pergunto, hoje, amados, eu vou lhe dizer uma coisa. No meu cristão, tem tantos cristãos que têm uma facilidade tão grande para fazer as coisas para Deus, que contradiz as Escrituras. Porque eu digo uma coisa, amados: para trilhar nos caminhos do Senhor, para fazer a vontade do Senhor, é com muito quebrantamento, humildade, submissão e dependência de Deus. Se não for assim, lá na frente vai desmoronar.
E nós vamos ficar olhando uma para a cara um do outro e dizer, rapaz, fizemos tudo errado. Então, amados, e nós façamos como o salmista Davi, aqui no versículo 5, capítulo 20, ou melhor, Salmo 25, versículo 4. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Nunca esqueçamos, amados, na nossa caminhada, nós estarmos pedindo a Deus conhecimento para que trilhemos nos caminhos que o Senhor já tem preparado, que Ele já preparou para nós como povo de Deus. Porque Deus, Ele tem um controle de toda a história, todos os eventos. Deus conduz, carrega o seu povo, mas também o seu povo tem que entender que temos que trilhar pelo caminho que Ele já determinou para mim e para a sua vida. Na próxima semana, amados, nós veremos outra mensagem. É uma pergunta. Por que Deus conduziu o seu povo pelo deserto? Hoje nós vimos que Deus foi quem conduziu o seu povo para o deserto. Na próxima semana nós veremos por que Deus conduz ou conduziu o seu povo pelo deserto. Aí nós vamos ver algumas razões por que Deus conduziu o seu povo lá para ou pelo deserto. Então, amados, esta é a mensagem que eu trouxe, iniciando assim uma série de mensagens que nós teremos nos livros de Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, nos dê ânimo, coragem e, como nós vimos, que possamos cada vez mais nos sentirmos dependentes de Deus, ao sermos provados, confiante cada vez mais na graça de Deus. E que possamos ser perseverantes na oração e em todas as coisas para a glória do nosso Deus. Então, amados, Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.